Oi, gente, Arthur Wichmann, CIO da XP, e estamos aqui para falar um pouquinho sobre 2025. Olha, começando a nível global, vamos ver em que situação que a economia global entra 2025, né? A gente entra 2025 com os Estados Unidos crescendo a taxas bastante saudáveis, a Europa com um problema de crescimento e a China tentando estimular a sua economia, né? Então essas são as condições iniciais. E a gente entra 2025 com um novo presidente nos Estados Unidos, o presidente eleito Trump, com maioria tanto no Senado quanto no Congresso, né? Isso causa para a gente alguns pontos de atenção. Da plataforma republicana, você tem dois pontos que nos chamam particularmente a atenção. Primeiro é qual vai ser a política de imigração. Por que isso é importante? A economia norte-americana está muito próxima do pleno emprego. Então, se você continuar tendo estímulos à demanda, você precisa ter uma oferta de trabalho que seja correspondente, né? Se a gente restringir muito, você pode começar a ter um pouco mais de pressão sobre salários, e essas pressões sobre salário podem se disseminar para o restante da economia, de tal forma que a gente possa ter um ambiente um pouquinho mais pressionado do ponto de vista de inflação. A outra grande preocupação é uma promessa de campanha em atitude um pouco mais ativa no que diz respeito a tarifas. O presidente Trump foi muito claro no que diz respeito a tarifar produtos vindos da China, mas também do mundo inteiro. Isso é uma preocupação porque isso poderia também se somar às pressões inflacionárias vindo do mercado de trabalho, de tal forma que você tivesse uma inflação um pouco mais pressionada. E essa inflação um pouco mais pressionada poderia fazer o Banco Central norte-americano revisar o seu orçamento total de cortes de juros, né? A gente está no meio do processo de corte de juros pelo Banco Central norte-americano. Existe uma grande dúvida, inclusive dentro do próprio Fed, de qual o orçamento total, de até onde ele pode ir, do tal chamado juro neutro. Mas se você tiver pressões tanto vindo do mercado de trabalho quanto vindo do mercado de bens por parte de tarifas, isso torna certamente a tarefa do Banco Central norte-americano um pouco mais difícil, né? Já do lado otimista, vamos chamar assim, do lado onde nós podemos ter uma surpresa positiva, existe uma grande dúvida sobre qual o impacto sobre produtividade, de inteligência artificial e dessas novas tecnologias que nós estamos vendo hoje. Eu particularmente sou um grande otimista nesse ponto. Eu acho que a gente está vivendo numa mudança importante de paradigma de tecnologia. Essa mudança de paradigma de tecnologia vai entrar cada vez mais na nossa vida, se tornando bastante importante, inclusive gerando ganhos positivos de produtividade. Aí a gente vem para o Brasil, e a situação brasileira ela é distinta. A gente tem agora uma preocupação, né, ao contrário dos bancos centrais na maior parte do mundo, que estão cortando suas taxas de juros. O Banco Central brasileiro está num processo de aperto monetário. Esse aperto monetário se faz necessário porque a inflação corrente e as expectativas de inflação estão acima da meta do Banco Central, então a gente está num processo de aperto monetário. Aqui no Brasil, a gente tem duas preocupações, e essas duas preocupações agem no sentido de se somar às pressões inflacionárias já existentes. Quando a gente olha, a economia brasileira se encontra numa situação relativamente confortável do ponto de vista de atividade, estamos muito próximos de pleno emprego, o que torna o crescimento futuro muito dependente de crescimento de produtividade. Dado que a gente já está relativamente próximo do pleno emprego, talvez uma preocupação que a gente tenha seja estímulos adicionais à demanda, e por isso a preocupação com a política fiscal, podem se tornar cada vez mais inflacionários, dado que a gente está próximo do pleno emprego. E a outra preocupação é a política fiscal em si, né? O Brasil tem uma grande vulnerabilidade, que é nós temos uma dívida excessiva, um déficit ainda bastante grande, bastante importante, a gente gasta muito mais do que a gente arrecada, e um orçamento engessado. Então a combinação dessas três coisas, né, uma dívida grande, um déficit alto, ou seja, essa dívida continua crescendo, e um orçamento engessado, tornam a gestão da política fiscal bastante complicada. Então, quando você olha por esses dois pontos de vista, né, você olha o hiato de produto e você olha do outro lado, né, a necessidade de mais prêmio de risco, dado a dificuldade de arrumar a política fiscal, a gente tem uma preocupação com uma pressão inflacionária que se manifesta ao longo de 2025 e que force o Banco Central a continuar apertando sua política monetária ao longo do ano, que eu acho que é o cenário mais provável. Bom, como é que a gente navega isso tudo do ponto de vista de investimentos, então? Olha, fica muito claro
que a proteção contra a inflação é absolutamente essencial. Gente, inflação é o maior destruidor de valor para os nossos portfólios, né? A gente passa por crises, por recessões, por períodos hiperinflacionários, assim, a inflação é disparado o maior destruidor de valor para os nossos portfólios, né? Você acumula uma inflação de 3,5%, 4%, 5% ao longo de 10 anos e o seu poder de compra é absolutamente destruído. Então, qualquer construção de portfólio tem que ter no centro a preocupação da manutenção do poder de compra desse portfólio, ou seja, da sua proteção contra a inflação. No Brasil, nós temos instrumentos para isso, né? Nós temos títulos ligados à inflação e eles fazem parte do processo de construção de portfólio. O juro nominal, né, dado que o Banco Central vai estar nesse processo de alta de taxa de juros e nós vamos ter que conviver, infelizmente, com taxas de juros mais altas durante algum tempo ainda para assegurar a convergência da inflação à meta, né? Então, a parte de juro nominal e a parte de proteção contra a inflação, de juros ligados à inflação ou de títulos ligados à inflação, são dois pilares que são essenciais na construção de portfólio. Acho que o terceiro pilar é a diversificação internacional. As pessoas pensam em diversificação internacional, acho que de forma errada. Elas pensam, vamos fugir do risco Brasil. Sim, ela diversifica o risco do Brasil quando você investe lá fora. Mas, na verdade, o que a gente está falando aqui é de expor o seu portfólio aos grandes ganhadores do processo capitalista global. A economia global vai estar passando por uma transformação profunda. Essa transformação profunda é baseada em capital intelectual e você se beneficiar dessa transformação faz todo sentido para todos os portfólios, na nossa opinião, dependendo da aversão a risco de cada um em maior ou menor grau. Então, eu acho que esses são os três pilares básicos de construção de portfólio. Aqui no Brasil, juro nominal, títulos ligados à inflação e um pouco de diversificação internacional. Acho que com esses três pilares você constrói um portfólio bastante sólido. Vai ser um ano onde a diversificação e a busca por formas alternativas de gerar retorno vai ser muito importante. Eu não acho que vai ser um ano no qual a gente pode estar desprovido de preocupações. A gente já falou da preocupação inflacionária tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. No Brasil, a gente pode ainda experimentar uma desaceleração eventual da atividade econômica, dado que o Banco Central está subindo a taxa de juros. Então, existe uma série de preocupações e um portfólio bem diversificado te ajuda a te proteger dessas preocupações. Enfim, gente, 2025 está parecendo aí ser um ano interessante no sentido chinês da coisa. Dizem que uma praga que os chineses podem te rogar é que você vive em tempos interessantes. Acho que 2025 vai ser um ano que requer alguma atenção na construção dos portfólios. Acho que está longe de ser um ano óbvio. Nós estamos aqui na XP para ajudar você a construir esse portfólio, para trocar conhecimento e para tentar prover as melhores soluções de investimento para os seus portfólios. Super obrigado, gente, e um bom 2025 para todo mundo.